vamos receber com palmas a pastora Marcela Voge, esposa do pastor Cleiton Voge, que vem também de Orlando com a sua família para estar conosco. Obrigada, pastor Jean. Obrigada, pastora Kate, pela oportunidade. Gente, que alegria estar aqui com vocês no 9º ano de aniversário. Uau, que especial. Obrigada, pastores. Você pode sentar, igreja. Para nós é uma alegria, como o pastor falou. Estamos ali juntamente com o pastor André, pastoreando jovens ali da Lagoinha Orlando, e tem sido uma alegria. Meu esposo também tem estado na Global, visitando muitas regionais, e aí a gente aproveita e já junta tudo, né? Trouxemos as crianças. Lá nos Estados Unidos é Thanksgiving, então a gente pode ficar com a família aqui. Tem sido uma alegria e, como eu falei, muito especial saber que estamos aqui 9 anos. Eu não sabia que aqui era a primeira igreja internacional da Lagoinha, não sabia. Que demais, gente, muito especial. Essa igreja é muito especial e realmente aqui tá pequeno, né, gente? Eu tenho certeza, pastor, quando vocês acessarem um lugar novo, assim como aconteceu na nossa cidade, assim que eles acessaram um lugar novo, Deus dobrou o número de pessoas, e eu declaro que isso vai acontecer aqui na Lagoinha Porto, amém? Quando vocês acessarem um novo lugar, vai dobrar o número de pessoas aqui em nome de Jesus. Aleluia! Estamos vivendo um novo tempo na Lagoinha. Estamos vivendo um novo tempo na Lagoinha Europa, em nome de Jesus. Nós somos chamados para incendiar essa nação, incendiar Portugal, incendiar onde Lagoinha passa. Aquela cidade é transformada e Deus deseja usar você, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que poucos passam: dificuldade. Ai, meu Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. A dificuldade, ela vem para te promover. A dificuldade, ela vem para promover aquilo que Deus tem para sua vida. Eu quero ler com você aquilo que está escrito em Gênesis, capítulo 37, verso 2. Eu tenho aqui também. Gênesis, capítulo 37, uma história muito conhecida. Para os crentes antigos, a gente sempre ouviu essa história. E fala ali no verso 2 que quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. 37, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram José ainda mais. E aí José teve um sonho. Ele começa a falar do seu sonho. Ouça, eu tive um sonho. No verso 7 diz assim: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles odiaram José ainda mais por causa do sonho. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Olha só, tive outro sonho no qual o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Então José aqui está diante de um sonho, de uma palavra. E assim somos nós. Deus chega a uma certa fase da nossa vida que Deus começa a revelar o coração dele, Deus começa a revelar os sonhos dele. E assim foi com José. Mas olha só, muitas vezes Deus vai revelar coisas para você, Deus vai colocar desejos no seu coração, Deus vai colocar sonhos no seu coração, e adivinha só, as pessoas não vão acreditar. Muitas vezes nem os seus irão acreditar. Talvez as pessoas que você conviva vão olhar para você: mas quem que você pensa que é? Quem que você pensa que é para sonhar tão grande assim, para pensar tão alto assim? E talvez você esteja hoje
num lugar de paralisia, porque você recebeu uma palavra daqueles que deveriam te validar, daqueles que deveriam acreditar em você, e ao invés de acreditar em você, eles falam assim: mas quem você pensa que é? Foi essa palavra que José recebeu dos seus irmãos mais velhos, do seu próprio pai que tanto o amava. José recebeu essa palavra. E talvez você esteja aí na sua fase adulta até, sendo paralisado por aquilo que os seus pais te falaram quando você era adolescente. Mas ei, José não foi paralisado por essa fala. José não foi paralisado pelos seus irmãos. José não foi paralisado pelo seu próprio pai. Mas preste atenção, entre a promessa, entre a palavra que José recebeu e entre ele viver essa palavra, José começa então a viver um processo. E aí no mesmo capítulo 37, no verso 12, a Bíblia diz que os irmãos de José decidiram vender José, porque eles tinham uma raiva muito grande de José. Como a Bíblia diz, eles tinham um ódio de José, porque José era o queridinho do pai dele. E eles falaram assim: olha só, vamos vender José. E eles então venderam José como escravo. E eles pegaram um manto de José que ele tinha recebido do seu pai, e ele encheu aquele manto de sangue e devolveu para o seu pai e falou assim: ei pai, o seu filho queridinho morreu. Que notícia triste. E ali então começa a jornada do menino José, que recebeu uma palavra, que recebeu uma visão, mas é traído pelos seus próprios irmãos. Ei, eu estou falando de alguém que foi traído não por qualquer pessoa. Eu estou falando de alguém que foi traído por aqueles que deveriam protegê-lo. José era um dos irmãos mais novos, então seus irmãos mais velhos deveriam protegê-lo, mas aqueles que deveriam protegê-lo o venderam como escravo. Então a jornada de José já começa com muita dor, com muita frustração, com muita decepção, mas José nos ensina muito. Eu não sei se você está aqui nessa noite, você já tenha passado por um momento de dor ou esteja passando por um momento de traição, por um momento de decepção, por um momento de frustração. Mas José, ele nos ensina algo. O que você vai fazer diante das suas frustrações, das suas decepções, das suas traições? José, naquele momento, ele tinha uma decisão a tomar. Eu fui largado, eu fui traído, eu fui jogado fora pela minha família. E José então vai parar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que quando Potifar conhece José, a Bíblia diz que Potifar viu que Deus estava com José. Preste atenção, se você decidir superar as suas frustrações, decepções, traições, Deus, ele estará com você. E o lugar que você pisar, as pessoas vão notar que você está lá. Existe um favor de Deus sobre a sua vida, existe uma graça de Deus sobre a sua vida. E quando você entra nos lugares, as pessoas falam assim: não, chegou alguém diferente. Chegou alguém diferente. É por isso que muitas vezes você entra em algum lugar e você destaca. Você se destaca, por quê? Porque você carrega uma presença, você carrega uma graça, você carrega um favor. E esse favor te acompanha por onde você vai. Essa bênção te acompanha por onde você vai. E então José entra na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Potifar coloca José como alguém de muita confiança. José era alguém de muita confiança da casa de Potifar. Eu estou falando com você de um garoto que tinha acabado de ser traído, vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele se dedica ali na casa de Potifar. Ele dá o seu melhor na casa de Potifar. Mas adivinha só, a vida do crente não é fácil. Ele está fazendo tudo certinho e de repente
A esposa de Potifar se interessa por José. E a Bíblia conta que a esposa de Potifar vai para cima de José e fala assim: ei, quero alguma coisa com você. E José fala assim: não, minha senhora, você é a esposa do meu senhor, eu não posso fazer nada com você. Aquela mulher devia ser muito bonita, né? Porque a mulher naquela época, muito bem cuidada, muito linda. E José, olha, com certeza ele falou: meu Deus, que enrascada que eu tô. Mas naquele momento ele tinha uma decisão: ou eu fujo, ou eu traio aquele que um dia estendeu a mão para mim. Mas na jornada de José, você vai ver que José nunca quebra os princípios. Ele falou: eu não vou trair aquele que um dia me ajudou. Ei, não vire as costas para aquele que um dia te ajudou. Ainda que aos seus olhos você pareça ter uma vantagem, ainda que aos seus olhos pareça que, nossa, vai ser bom pra mim. Sabe aquele trabalho que você é colocado, a pessoa abre a porta pra você e de repente alguém te fala: ei, se você fizer tal coisa, você vai ganhar mais. Mas você vira e fala assim: não, eu não vou trair aquele que um dia estendeu a mão pra mim. Ei, não vire as costas. Eu estou te falando de princípios, eu estou te falando de algo que a Bíblia nos fala: não vire as costas para aquele que um dia estendeu a mão para você. E José nos ensina isso. José então fala assim: ei, eu não posso ter nada contigo. E a Bíblia diz que ele foge. Mas aquela mulher, ela fica revoltada, né? Fala assim: um garoto me negando, quem que ele pensa que é? E ela bolou uma cena lá. E quando Potifar chega para ela fala: José, olha só o que José fez comigo, ele tentou me agarrar. E fato foi que José, por causa daquela mulher, foi parar aonde, você sabe? Na prisão. Olha só, José não fez nada de errado. Ei, José não fez nada de errado. Ele não estava pagando por algo de errado que ele fez. José não fez nada de errado. Ele já estava lá na casa do seu pai, não tinha feito nada de errado. Tinha a casa dele, a família dele, e ele foi vendido como escravo. Então José já não tinha mais a sua casa. José passa a ser o quê? Um estrangeiro. E como estrangeiro, ele dá o seu melhor, ele entrega o seu melhor, ele faz tudo certo, ele serve o seu Senhor da melhor maneira. E de repente ele se vê numa prisão. E muitas vezes na nossa vida é assim: a gente faz tudo certo, mas de repente a gente se vê numa dificuldade que a gente fica se questionando: mas Senhor, mas eu fiz tudo certo, eu tô me dedicando, eu tô entregando o meu melhor. E existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Mas ei, preste atenção. Você tem uma palavra que você não precisa entender, você só precisa crer. Talvez hoje você esteja aqui à noite, você esteja vivendo uma situação e você não esteja entendendo nada. Eu preciso te falar: ei, você não precisa entender, você só precisa crer. Você só precisa permanecer, você só precisa continuar. E José então sai daquela casa e vai parar numa prisão. E agora certamente José deve ter virado para Deus e falar assim: não, Senhor, agora o Senhor está de brincadeira comigo. Não, eu estava lá na casa do meu pai de boa, fui vendido como escravo. Agora eu não fiz nada, eu vim parar numa prisão. Ah, o Senhor está de brincadeira comigo. Foi assim que José fez? Não. Você não vê na Bíblia José reclamando. Você não vê na Bíblia José murmurando. E muitas vezes você passa por dificuldades e parece que você não consegue sair da dificuldade. E José está nos ensinando, preste atenção, José nos ensina como viver os processos da vida e alcançar aquilo que Deus tem. E uma das coisas que ele nos ensina o quê? Primeiro,
superar as traições, ok? Segundo, entregar o seu melhor mesmo quando você não está bem. Porque José, ele foi colocado por Potifar numa situação do que? De confiança. Isso significa que José não era um servo qualquer. Porque só é dado o cargo de confiança para aquelas pessoas que se dedicam muito. E que se dedicam com excelência. Então, José nos ensina mais uma coisa. Nós precisamos nos dedicar com... Precisamos ser mordomos fiéis daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Ei, a estação que você está agora, o lugar que você está agora, você precisa entregar o seu melhor. Você precisa ser excelente em tudo que você faz, porque você é a representação do reino nessa terra. Então você não pode trabalhar de qualquer jeito. Você não pode chegar na sua empresa e dar de qualquer maneira. Você precisa entregar o seu melhor. Você não pode se dedicar na igreja como voluntário de qualquer maneira. Você precisa entregar o seu melhor. Não dá para você vir numa casa como essa, entrar e sair e não fazer absolutamente nada. Porque se Jesus te plantou aqui, Ele está falando: ei, eu espero que você nesta casa entregue o seu melhor. É o seu tempo, é a sua dedicação, é a sua oração, são as suas finanças, é tudo que você pode entregar nessa estação. Porque o quanto você se dedica nessa estação de hoje é que vai determinar se você vai acessar a estação que Deus tem para você amanhã. Porque às vezes você fica pensando assim: mas meu Deus, está demorando. Parece que eu não vou alcançar nunca aquilo que Deus tem para minha vida. Deixa eu te falar, a promessa de Deus para sua vida, ela já está pronta. Já está pronta. Ela só está esperando você chegar. Mas como é que você vai chegar? É isso que José nos ensina. Como é que eu vou chegar? Porque eu recebi uma palavra, eu recebi uma promessa. Como é que eu chego lá agora? Porque na minha frente eu só estou vendo dificuldade. Porque quando José recebeu a palavra, às vezes a gente assim, né? Meu Deus, recebeu a palavra, uhul! De repente começa. De repente a dificuldade. Não, mas o Senhor me deu uma palavra, mas eu só estou vendo dificuldade. Ei, a dificuldade, ela vai promover. Porque quando você recebeu a palavra, você era uma pessoa. Agora, para você reacessar essa palavra, você vai ser outra pessoa. Deus vai te transformar. Deus vai te mudar. E você precisa mergulhar nesse processo. Você acha que José não foi transformado durante o processo dele? Ah, ele foi. E José então nos ensina a superar as traições, as decepções. José nos ensina a entregar o seu melhor na estação. E agora ele vai para a prisão e a gente imagina: não, agora José deve ter jogado a toalha, né? Fala: não, Senhor, para mim chega. Porque José, ele era um prisioneiro, um estrangeiro. Tem algum estrangeiro aqui? Alguém se identifica? Ele não era um prisioneiro na terra dele, ele era um prisioneiro estrangeiro. Ele ia ficar lá para sempre. Mas olha só, que lindo. Aquilo que José fez aos olhos de Potifar, José merecia morrer, certo? Pô, o cara, o governador de tudo, pega um garoto, trai a confiança dele, pega a mulher dele. Gente, cabeça dele na hora. Por que o cara não pediu? Por que Potifar não pediu a cabeça de José? Porque José estava guardado. Presta atenção. As pessoas podem ser injustas com você, mas você está guardado. A última palavra na sua vida quem vai dar é o Senhor. José estava guardado. Naquele momento, José, ele poderia ser morto.
Mas José estava guardado. E José vai parar então na prisão. E você acha que ele reclamou? Não, gente, o cara não reclamou. Outro dia o pastor André falou: quem que você quer conhecer no céu? José. Não, quero conhecer José. O cara é embaçado. José entra na prisão. E adivinha? José é colocado como supervisor lá, sei lá, da prisão. José é colocado como um cargo de muita confiança. Ele tomava conta dos presos. Mais uma vez mostra o quê? Que José entregava o seu melhor aonde? Na dificuldade. Preste atenção. Na sua dificuldade, deixa eu te falar, a sua dificuldade não é desculpa para você se tornar alguém ruim. A sua dificuldade não é desculpa para você ser um marido grosso. A sua dificuldade não é desculpa para você tratar sua mulher de qualquer maneira. A sua dificuldade não é desculpa para você tratar os seus filhos de qualquer maneira. Aquela mãe estressada que chega quebrando tudo porque está com problema no casamento, está com problema no trabalho. Ei, a sua dificuldade não é desculpa para você não dar o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Para de se esconder atrás das suas dificuldades. Trata a mulher de qualquer jeito porque eu tô com um problema no seu trabalho. Vai dobrar o seu joelho, vai orar e vai ser um homem que Deus chamou você para ser. Você, mulher, tô com dificuldade em alguma área. Eu não tô bem, eu tô ansiosa, eu tô depressiva. Isso não é desculpa para você tratar mal os seus filhos, seu esposo, seja lá quem for. Não. Nós temos mania de nos esconder atrás das nossas dificuldades e justificar os nossos maus comportamentos diante das nossas dificuldades. As pessoas têm que me entender. Não. Sabe por quê? Porque ninguém precisa nem saber dos seus problemas. Quando vier um problema, você precisa dobrar o seu joelho e buscar aquele que pode resolver o seu problema. Aí você levanta, lava o rosto e vai viver a sua vida. Vai tratar seu esposo bem, a sua esposa bem, os seus filhos bem, os seus líderes bem, as pessoas com que você trabalha bem, porque as pessoas não têm culpa do problema que você vive. E ainda que elas tenham, ainda assim, o Senhor espera de você uma atitude diferente, porque, você não é qualquer pessoa. E você não vai agir como todo mundo age. Você vai agir como um representante do reino nessa terra. E José vai então, para na prisão e é colocado como o encarregado da prisão. Eu tô falando de alguém que está passando. Nesse momento, José entra, ali ele entra na pior fase da sua vida. Porque ele está numa prisão, num país estrangeiro. Então a chance de ele sair de lá, ele não ia sair de lá nunca mais. Porque ele não tinha ninguém para falar por ele. Ele não tinha ninguém para interceder por ele. Ele estava um hebreu largado numa prisão lá no Egito. Mas a Bíblia conta que certo dia José estava ali, cuidando da prisão, até que ele viu 2 carcereiros, olhou para eles 2 e falou assim: cara, vocês estão bem? Eu tô achando vocês um pouco abatidos, entristecidos. Tá tudo bem com vocês? E um deles vira para ele, aqui no capítulo 40, verso 6, fala assim: quando José foi vê-los na manhã, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, porque esses 2 eram oficiais de Faraó que estavam presos ali na prisão.
por que hoje vocês estão com um semblante triste? Quando eu li isso daqui, eu falei, gente, José está na prisão, injustamente. E ele está preocupado porque o prisioneiro está triste. Aí o cara vira para ele e fala assim, cara, eu tô mal, porque eu tive um sonho e eu não consigo interpretar, eu não sei o que esse sonho está falando. E naquele momento, José vira para ele e fala assim, eu sei o que o seu sonho significa, porque Deus me deu um dom. E naquele momento, José ele tem a oportunidade de manifestar o dom que Deus tem na vida dele. E ele fala assim, ei, você vai voltar a trabalhar com Faraó. Ele falou assim, dentro de 3 dias, o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer, quando era o seu copeiro. Porém, o outro oficial irá morrer. E depois de 3 dias, exatamente como José falou, aconteceu. Então o oficial volta a servir o rei como copeiro. E quando ele sai da prisão, José fala assim, ei, quando você estiver diante de Faraó, por favor, se lembra de mim, cara, porque eu tô aqui na prisão injustamente. E o oficial chegou lá, lembrou de José? Não lembrou, né? Você sabe por quê? Porque as pessoas vão esquecer de você. Você sabia? As pessoas vão esquecer de você, do favor que você fez, da ajuda que você deu. Mas preste atenção, Deus, Ele não se esquece. As pessoas vão se esquecer de você, mas Deus, Ele não se esquece. E 2 anos se passaram. Meu Deus, 2 anos. Tá demorando? Aguenta firme. 2 anos se passaram. Até que um dia, do nada, Faraó teve um sonho. Do nada. Faraó teve um sonho. E adivinha? Ninguém sabia interpretar o sonho. Faraó chamou todo mundo do reinado dele, todos os adivinhos, todos os mestres, todo mundo. E ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Até que o copeiro falou, ei, Faraó, eu me lembro que há 2 anos atrás, quando eu estava na prisão, um hebreu, ele interpretou meu sonho. Quem sabe, Faraó, esse hebreu não pode te ajudar. E José estava ali na prisão. E Faraó fala para ele, ei, manda chamar esse rapaz. Eu quero falar com ele. Então José vai falar com o Faraó e fala, ei, Faraó, o sonho que você teve, vai acontecer o seguinte, você vai ter 7 anos de muita fartura. E aí você vai precisar guardar comida, porque depois de 7 anos vai vir 7 anos de muita escassez, ao ponto das pessoas em volta de Faraó terem que pedir comida, porque elas não vão ter. E você, Faraó, vai ser aquele que vai dar para essas pessoas, porque essas pessoas não terão o que comer. E José então interpreta o sonho de Faraó. E Faraó fala assim, meu Deus, mas esse negócio que vai acontecer no meu governo é uma coisa muito nova, eu nunca fiz isso. Eu vou precisar colocar alguém para que tome conta dessa nova estação do meu reinado. E no final ali no verso 40, no capítulo 41, no verso 37, diz que o plano pareceu bom a Faraó e a todos os oficiais. E aí ele fala assim, será que vamos achar alguém melhor do que José
em quem está o Espírito de Deus? Então o faraó vira para José e fala assim: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, eu percebo que não existe ninguém tão sábio no meu reinado como você. Então o faraó prosseguiu: entrego a você, José, o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino, lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também fez José subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. E à frente iam gritando: ei, ajoelhem-se! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: ei, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé diante do Egito. Ei! Deus, Ele vai criar situações só para te abençoar. Deus, Ele vai inventar uma situação só para te abençoar. No dia anterior, José estava ali preso, largado, traído, rejeitado, com a sua roupa de prisioneiro. E ele poderia ter jogado a toalha e falando: Senhor, eu não quero mais. Eu estou cansado de humilhação. Eu estou cansado porque o Senhor me falou e eu não consigo ver nada. E talvez você esteja aqui à noite exatamente assim: Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansado porque eu não consigo ver nada. Eu estou cansado porque parece que as coisas só pioram na minha vida. Mas deixa eu te falar, quando tá tudo piorando, sabe o que acontece? É porque tá chegando. É porque tá chegando. José estava na prisão. José, ele estava do lado da promessa. Ei, você pode estar a um dia da sua promessa. Você só não pode desistir. O grupo de louvor já pode subir. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite cansado, cansada, não entendendo. Senhor, eu não consigo entender. Senhor, eu não consigo entender tanta injustiça. Não consigo entender porque aquelas pessoas me largaram. Senhor, eu não consigo entender porque a traição. Senhor, eu não consigo entender. Mas ei, o Senhor te fala: aguenta firme. Aguenta firme porque eu estou te preparando. Aguenta firme, não desiste, não desiste, porque você pode estar a um dia da sua promessa. Mas Senhor, eu estou com medo. Deus, eu estou com medo, parece que não vai chegar. E o Senhor te fala: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Lagoinha Porto, inscreva-se, partilhe os nossos cultos com seus familiares e amigos. Deus te abençoe e até lá.